Fala, galerinha do Cartola, tudo certo? O Brasileirão está de volta e a rodada de número 13 já está valendo aí para esse sábado. E no vídeo de hoje eu quero deixar um time prévio top aqui para vocês imitarem nessa rodada junto comigo, hein? Então não se esqueça do nosso acordo. Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo aí para os amigos, avisando que o Brasileirão está de volta, hein? Rodada muito top pra gente. Só vamos dar uma relembrada aqui antes da nossa escalação de como que ficou a tabela e antes dessa pausa para o Mundial. Flamengo é o líder aí com 24 pontos, seguido do Cruzeiro aí com a mesma pontuação, e o Bragantino e Palmeiras fechando o G4, hein? Fechando o G4, perdão. E aqui os jogos da rodada, né? Então nós teremos aí Flamengo e São Paulo aí às 4h30 da tarde, aí às 16h30, temos Inter e Vitória, Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro, Corinthians e Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará, Juventude e Sport. O jogo do Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense não será válido para essa rodada, né? Então a gente fica aí somente com os jogos até que o confronto do Juventude e Sport válidos aí para a rodada do Cartola número 13. E aqui a gente já tem confrontos interessantíssimos, tá? Confrontos aqui que a gente tá de olho para a gente já chegar com o pé direito nessa rodada de número 13, retomando o Cartola aí. Então vamos para a escalação, que é o que interessa, que é o que você veio buscar aqui comigo, e bora que esse time ficou top demais. No gol, sem muito ha-ha-ha, sem muita conversa, a gente vai de Rossi. O Flamengo teve um excelente campeonato mundial e no Brasileirão o Flamengo é um franco favorito aí ao título. Para quem tá lembrado aí, o Rossi estava alguns jogos sem tomar gol, defesa do Flamengo muito sólida aí com o Felipe Luiz no comando. Então o Rossi é o nosso goleiro para a rodada, Flamengo que enfrenta o São Paulo. Show de bola? Nas laterais, a gente vai com ele aqui, ó, Kaique Bruno. Por que eu vou com o Kaique Bruno? Olha só a média desse cidadão. A média do Kaique Bruno tá, olha, assustadora aí nesse campeonato. É um dos melhores laterais, seguido aí também junto com o William. O William tem uma média top, tá? Mas dobrar o Cruzeiro e contra o Grêmio logo de cara aí, eu acredito que não é um bom negócio, apesar de que o William é um excelente desarmador, mas por enquanto tô indo nessa escalação prévia com o Kaique Bruno aqui como o nosso primeiro lateral. O segundo lateral para a rodada que eu quero indicar para vocês, pessoal, aqui já deixo uma dúvida aí para os cartoleiros, entre Mateuzinho do Corinthians, que vem desarmando, ele traz uma média básica de 6 pontos, e o Varela e o Xará aí no time do Flamengo, que traz uma média de 7,22. O Varela, ele é top demais para a rodada também, porém o mínimo para valorizar dele, reparem, está em 11,41. Então, para você que está precisando aí em formar um pouquinho mais de cartoletas, fica a dica aqui, ó, no Mateuzinho do Corinthians. Corinthians aí que tem um confronto em casa favorável contra o Red Bull Bragantino. Apesar do Red Bull Bragantino estar brigando pela parte de cima da tabela, o Corinthians, quando joga na arena, é um time muito forte, teve tempo para treinar, precisa mostrar um bom futebol para o torcedor. Mateuzinho aí, a nossa indicação para fechar a lateral para essa rodada de número 13. Na zaga, pessoal, então a gente não precisa de muita enrolação, vamos com o Léo Ortiz, ele está precisando de 10,46, tá caro aí, o mínimo dele para valorizar, né? Tá aí 10,46, altíssimo, porém é um zagueiro aqui que passa muita segurança, é um cara que vem jogando muito bem, se acertou aí demais nessa zaga do Flamengo e vai ser o nosso primeiro nome na zaga. O segundo nome, a gente tem diversas opções aqui, tá? A gente tem até o Alexandre Barbosa, a gente tem Gustavo Martins do Grêmio enfrentando o Cruzeiro, temos o próprio Vidalba que vem fazendo bons jogos aí pelo Cruzeiro, temos o Lianco aí jogando fora de casa contra o Bahia, mas um nome que eu quero deixar interessante aqui, ó, que é o baratinho aqui para a rodada, custando apenas 5,41 cartoletas e precisando de 3,05 para começar a valorizar, é o Gustavo Mancha do Fortaleza. Fortaleza que vai receber o Ceará, Fortaleza em casa precisa da vitória,
tava numa tiriça danada até ter esse intervalo aí. Foi um respiro para o Fortaleza poder voltar a se concentrar, e vamos ver que Fortaleza que vem a campo, né? Que time de Fortaleza que vem aí agora pós essa parada do Mundial. Então, a nossa linha de defesa ficou com Kaique Bruno, Léo Ortiz, Gustavo Mancha e Mateuzinhos. No gol, Rossi. Fechou? Top demais? Tá curtindo aí esse retorno do Cartola aí do Brasileirão? Já deixa aquele like, dá aquela força pro canal, vamos junto aí, firmes, que a gente vai imitar nessa rodada 13, hein? Fechou? Meio de campo, presta atenção agora, que a partir desse momento o time começa a ficar embaçado. O nosso time a partir daqui começa a ficar com aquele ar de time de imitada. O primeiro nome pro nosso meio de campo, nem vou fazer muita cerimônia. Arrascaeta, mito de Cartola. Show de bola? Segundo nome para o nosso meio de campo, Garro do Corinthians. O Garro já tinha retornado antes do Mundial, fez 2 jogos, entrou legal, entrou bem e agora teve todo esse tempo para recuperação. Garro é peça fundamental no Corinthians, equivalente ao Arrascaeta para o Flamengo. Show de bola, sem muito enrolations, é isso aí. Garro e Arrascaeta, foco neles. O terceiro nome, fechando o nosso meio de campo aqui, a gente vai agressivo, a gente vai com Matheus Pereira do Cruzeiro contra o Grêmio. Fechou? O que você acha desse meio de campo? Garro, Matheus Pereira e Arrascaeta. Top demais? Tá bom assim para começar a rodada número 13? O que achou? Top, né, galera? Rodada top demais aí para meias, hein? No ataque, vamos para o nosso ataque. Aqui não tem muita conversa, não tem muita enrolação. Tirando o Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato, Verratti em casa contra o Botafogo. Botafogo que demitiu o técnico, tá com um técnico novo. A gente não sabe que Botafogo que entra. Não dá para ter a base com aquele Botafogo que jogou o Mundial. O Botafogo foi muito bem, por sinal, aí fez um excelente campeonato mundial. Porém, por algum motivo que não busquei informação, demitiu o técnico e agora vai de técnico novo. O Fernando Diniz aí, que está comandando o Vasco da Gama, ele precisava de um tempo para implantar o dininismo aí, o futebol do Fernando Diniz, e ele teve esse tempo. Tá? Ele teve esse tempo para preparar a equipe do Vasco da Gama, então eu acredito que o Vasco vem preparado. O Verratti é o cara do time do Vasco. Se acontecer gol, com certeza ele vai estar envolvido. Então o Verratti é o nosso primeiro nome. E além de tudo, ó, tá aqui ó, no Brasileirão, na tabela, Verratti 8 gols já no campeonato aí, com todas as dificuldades do Vasco. Ok? Show de bola. Verratti, primeiro nome. Segundo nome, a gente vai com Memphis Depay do Corinthians, fazendo a dobradinha aqui com o Rodrigo Garro. Aqui são os dois principais nomes do Corinthians. O Yuri Alberto ainda está lesionado, não vai jogar. O Memphis passa a ser aí o cobrador de pênalti. Algumas bolas paradas ele também vai bater, apesar da volta do Garro. O Garro vai ficar mais para escanteio, uma falta de um pouco mais longa distância, mas a falta de próximo da área, vai ser com o Memphis. Ok? Pênalti vai ser com o Memphis. Então, essa é uma dobradinha interessante aqui do Corinthians para essa rodada. E para fechar o nosso ataque, nem preciso comentar, né? Caio Jorge, o cara vem numa fase espetacular e a gente faz uma dobradinha interessante aqui também do Cruzeiro para esse ataque. O Flamengo, a gente tem a situação do Pedro, tá? Poderíamos estar aqui talvez com o Pedro, mas o Pedro está como nulo. Não entrou em campo no Mundial. Não sei porquê, se existe um racha nesse vestiário, o que está acontecendo com o Flamengo. Temos aqui também em contrapartida o Luiz Araújo do Flamengo, que teve um bom campeonato mundial, porém no momento eu estou indo com o Verratti. Se tivermos notícia do Flamengo que o Pedro vai jogar, enfim, que eu acho pouco provável porque ele não vem participando dos jogos, não participou de jogo nenhum no Mundial, então nesse momento aí, Verrattizão. Ok? Show de bola. Para técnico aí para essa rodada, como o Cruzeiro vai jogar em casa, o Cruzeiro aí disputando a liderança, e é um jogo, acredito, do Cruzeiro mais favorável para gol do que o jogo do Flamengo e São Paulo, então eu vou com o Leonardo Jardim, contando aí com essa vitória aí do Cruzeiro, jogando em casa contra a equipe do Grêmio, ok? Fechou?
top demais, time tá escalado, vamos montar nosso banco de reserva e fica comigo para você ver também aí qual vai ser o nosso capitão para essa rodada. Top demais? Show! Nosso atacante reserva para a rodada. O atacante reserva aqui, pessoal, a gente tem opções excelentes. A gente tem o Hulk aqui como opção jogando fora de casa. A gente tem o Wesley, que traz a média básica aí do Internacional. O próprio Luiz Araújo, que eu comentei de pouco aí. Mas eu vou com esse cara aqui, ó, com Borré, atacante do Inter. Teremos aí notícias do jogo do Internacional, que vai ser 4h30, teremos a escalação, teremos também a escalação do Flamengo, tá? Teremos a escalação do Flamengo, o time que vai a campo. Então, interessante aqui ficar de olho na escalação do Inter e do Flamengo para ver se o Pedro vai participar e se o Borré vai jogar como titular. Se joga o Valência, se joga o Borré, qual o time do Inter que vem? Inter que vai enfrentar o Vitória em casa. Inter também estava mal no campeonato, mas com essa parada aí deu tempo de se acertar. O Borré é um cara que tem grande chance aí de estar marcando gol se ele for jogar, tá? Então de olho aí no sabadão, nessa escalação, que Flamengo que vai a campo. A gente também pode confirmar o Arrascaeta. Então top demais prévio aí o nosso ataque com Memphis, Caio Jorge, Verratti e Borré. Show de bola? Meio de campo aqui. A gente tem o Jorginho, que é uma novidade aí do Flamengo, ele é o batedor de pênalti, bateu o pênalti no Mundial, um nome interessante aí para reserva no meio de campo. Temos o Savarino aí, Gustavo Scarpa, Vila Sante, o Mateuzinho do próprio Vitória, o Coutinho, De La Cruz voltando, Rubens aí, um cara excelente, ladrão de bola. Temos nomes interessantes, temos o John, custando apenas 2 cartoletas, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. São vários nomes interessantíssimos aí. No momento, como escalação prévia, eu vou ir aqui com o Jorginho do Flamengo, para a gente acompanhar o Jorginho e como é que vai ser a estreia no Brasileirão, ok? Mas acredito aqui que a Arrascaeta, Matheus Pereira e Garro devam estar jogando de titular. Zagueiro reserva do Gustavo Mancha, eu vou colocar aqui o nosso querido Santiago Mingo do Bahia em casa, jogando contra o Atlético Mineiro, show de bola. Na lateral, para a reserva do Mateuzinho, eu vou colocar aqui o Varela, do Flamengo. Legal. E no gol, para a reserva do Rossi, se acaso não jogar, estamos com o Cássio. Reserva de luxo, vamos com o Borré. E o nosso capitão, por enquanto, para a rodada, é ele, jogando em casa, Caio Jorge do Cruzeiro. Fechou? Passando aqui o time rapidinho para vocês, para quem não pegou. Memphis Depay, Caio Jorge e Verratti, Garro, Matheus Pereira e Arrascaeta, Kaique Bruno, Léo Ortiz, Gustavo Mancha e Mateuzinho, goleiro Rossi, técnico Leonardo Jardim. E nosso centroavante reserva de luxo, Borré. Fechou? Nosso time custou 157 cartoletas, é o time prévio aí, temos uma semana de notícia, mas para vocês já ficarem ligados que o central do Varela aqui voltou com os 2 pés na porta e a gente vai entrar forte nessa rodada de número 13, vamos buscar os 100 pontos, ok? Se eu te ajudei de alguma forma, se eu tirei alguma dúvida ou se eu coloquei mais dúvida na sua escalação, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto nesse retorno de Cartola e valeu! Até a próxima!